eu vou minimizar ao máximo a leitura integral dos textos para facilitar o nosso tempo, entregarmos a mensagem de Deus e, consequentemente, participarmos da ceia do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 15, os que acharam podem dizer amém? Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Então disse-lhe: o ensaio foi bom, agora valendo. 1, 2, 3. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir aqui. Meus irmãos, essa é a célebre frase de Moisés para dar continuidade na travessia do povo pelo deserto. Por um período de 40 anos eles tiveram que atravessar, mas eles vinham de uma grande vitória, que foi o mar se abrir e o povo passar a pés enxutos, e depois ainda o mar se fechar e matar todo o exército de Faraó com seus carros e cavaleiros. Uma grande vitória. Todas as vezes, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, preste atenção, nós na individualidade, depois de uma grande vitória, temos um outro grande desafio. A gente não tem uma vitória e deita sem berço esplêndido. Você tem uma grande vitória, passa no vestibular, agora vem um problema. Você vai ter que estudar, pagar a faculdade e ser aprovado. Você faz ficha numa empresa, você consegue o emprego que você tanto queria. Foi a primeira parte, agora você tem o segundo desafio: se manter no emprego, fazer com que você cumpra o seu trabalho para você receber o seu sustento. Vou falar mais ainda, políticos, aqui na igreja tem políticos também, não é? Políticos, vereadores, presidentes de sindicato e de outras coisas mais. Ganhou a eleição, venceu um grande desafio. Dá para deitar e dormir? Não. Agora vai ter que exercer o mandato e o grande desafio, fazer com excelência para voltar na próxima vez. Todas as vezes que a gente ganha uma grande vitória, a gente vem pela frente um grande desafio. Moisés venceu um grande momento, talvez uma coisa que ninguém jamais esperava. O povo todo atravessaram pelo mar a pés enxutos. O povo que gritava e dizia assim: você nos trouxe para morrer afogado? E Deus abre o mar, atravessa o mar. Do outro lado, Miriam cantou, dançou, o povo glorificou o nome do Senhor. Mas agora tem um problema: 40 anos de deserto. Fala para o irmão, qual é o seu próximo desafio? Você participar de uma igreja, preste atenção, e a sua igreja ser uma igreja abençoada. A pergunta é: você é abençoado? Você faz parte dessa igreja ou você é um assistente dessa igreja? Se todos nós aqui participarmos de cultos abençoados, louvarmos, glorificarmos a Deus, os hinos são lindos, maravilhosos, o coral, todos os conjuntos que cantaram, graças a Deus, todos que vieram aqui cantaram, uma banda maravilhosa, uma orquestra, bênção de Deus. O que você é em tudo isso aqui? Qual é o desafio? Por quanto tempo a igreja será abençoada se eu não fizer nada? Por quanto tempo essa igreja será uma bênção se eu não ganhar ninguém para Jesus? Por quanto tempo essa igreja será realmente uma referência se eu não fizer a minha parte? Compartilhe com esse irmão. Por quanto tempo? Esse é o nosso grande desafio. E eu vou falar aqui para a nossa igreja, que é uma igreja Assembleia de Deus. É possível que tenham outros batistas, presbiterianos, metodistas ou outras igrejas qualquer, alguém esteja assistindo. Você contextualize dentro da sua casa. O meu contexto aqui é para a nossa igreja, em especial nossa igreja em Cubatão. Os companheiros que me acompanharam ontem viram que Deus me deu essa mensagem, e Deus me deu essa mensagem durante o dia, enquanto eu estava viajando para lá. Mas eu senti no coração, talvez de uma maneira diferente, contextualizado para a nossa realidade. Eles lá estavam numa festa de 73 anos, mas a gente aqui está com 89, vamos fazer em julho, às beiras de completar 90. E ela se aplica da mesma maneira. Moisés precisava da presença de Deus. Ele sabia que os desafios que já haviam sido vencidos foi por causa do poder de Deus. Mas agora ele tinha o desafio de conduzir aquele povo pelo deserto, irmão. Não eram 100 pessoas, não eram 5, não eram 10 mil. Eram milhões de pessoas atravessando com pais, filhos, as pessoas se casando, tendo filho. Não tinha restaurante, não tinha hotel, não tinha alfaiataria. E Moisés pensou assim: Senhor, se o Senhor não foi comigo, não vai adiantar nada. Era um grande desafio.
E ele olha para aquela multidão, e a multidão apertando ele em tudo. Ele fala: Senhor, como é que vai ser? O Senhor falou que eu vou atravessar, eu vou chegar na terra prometida, mas o Senhor não disse como é que isso vai acontecer, e quem é que o Senhor vai mandar comigo? Aí o Senhor fala para ele assim: vou mandar um anjo. Diga comigo: um anjo. Diga de novo: um anjo. Bom, já pensou Deus falar assim? A gente crê pela Bíblia, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme, não é verdade? Então a gente vê isso pela fé. Mas já pensou Deus falando para você que vai colocar um anjo à tua disposição? Fala com esse irmão lá. Já pensou isso? Você ia ficar contente, não é? Diz a Bíblia, está escrito, preste atenção, que quando o povo ouviu essa notícia, eles tiveram como uma má notícia. Está escrito, irmão Luciano Espejo, está escrito que quando o povo ouviu e Moisés viu que Deus ia colocar um anjo, eles tiveram como uma má notícia. Não era um bom negócio. Eles precisavam mais do que anjo. Aí Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. A tua presença é que me faz descansar. A tua presença é que me faz vencer os desafios. A tua presença é que me faz vencer as barreiras. Quem está entendendo o que Deus está falando? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, nasceu em 1911, mas em 1910 chegaram aqui no Brasil Daniel Berg, Gunnar Wingre. Depois, já mais para frente, Samuel Nisto e tantos outros missionários suecos, americanos e de outras nacionalidades que atuaram aqui no Brasil. E a mensagem a partir de Daniel Berg, que passou aqui em Cubatão em 1925, evangelizando aqui. Daniel Berg esteve aqui na nossa cidade. Quem sabia disso, dá glória a Deus. Mas tem gente que não sabia. Daniel Berg passou aqui em 1924, a registro, ele pregando o evangelho nos sítios aqui em Cubatão. Cubatão não era cidade, e ele tinha uma visão profética. E ele escreveu um relatório, isso está escrito para o jornal Boa Semente, em Belém do Pará. E ele dizia assim, ele era pastor em Santos, e dizia assim: já estou fazendo culto nas casas, na cidade de Cubatão. Cubatão, em 1925, irmão, nem sonhava ser cidade. Veio a ser cidade em 47, e Daniel Berg profeticamente escreveu: já estou evangelizando na cidade de Cubatão. Aperte a mão desse irmão e fala: você é fruto dessa evangelização. Nós somos frutos dessa evangelização. Ele não preocupou se aqui só tinha banana, irmão. Ele não se preocupou se aqui era só sítio. Ele veio para cá pregar o evangelho. Do mesmo jeito que ele pregou em Belém do Pará, do mesmo jeito que pregou em Recife, no Rio de Janeiro. Jesus salva, diga: Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo. Diga: Jesus cura. E Jesus leva para o céu. Uma mensagem simples, mas cheia do poder de Deus. Uma mensagem simples, mas cheia da graça. Uma mensagem simples, mas cheia da unção do Espírito Santo. Uma mensagem simples, aleluia, mas carregada do poder de Deus. Aí depois vem a primeira geração de pastores nacionais. Eu podia citar alguns nomes aqui, mas por questão de tempo e de ética não vou citar, mas podia falar alguns aqui, né? Pastores lá do Nordeste, que alguns de vocês, dos seus antepassados, conheceram. Pastor José Maro, né? Depois dele, pastor José Leôncio. Aqui em São Paulo, pastor Cícero Canuto de Lima. Aqui em Santos, pastor Francisco Gonzaga, pastor Bruno Escolimóveis, pastor Nilson Starange e Simon Lundri. E aqui em Cubatão, pastor Zé Gonçalves, José Dutra de Moraes, não é? Tantos outros. Pastor Josias de Almeida Silva, 40 anos pregando aqui nesse púlpito. Mas agora chegou a nossa vez. Fale que esse irmão do lado: chegou a nossa vez. A vez dos pioneiros. Repita comigo: oração, jejum e evangelismo. Mais uma vez, diga comigo: oração, jejum e evangelismo. Meus irmãos, olha que coisa interessante. E tudo isso aplicado em condições precárias. Diga comigo: condições precárias. Irmão, eu fico imaginando se por que Jesus mandou Daniel Berg, o Espírito Santo mandou Daniel Berg e Gunnar Wingre para Belém do Pará. Não seria mais fácil ter mandado para o Rio de Janeiro,
Seria mais fácil ser mandado para São Paulo, lugares mais desenvolvidos. Mas lá, meu irmão, o calor é intenso até hoje. Nós estamos com todos os ar-condicionados ligados e tem gente aqui chabanando. Vai em Belém do Pará para você ver. Você não fica suado, você fica com o corpo gorduroso. Agora você imagine isso em 1910. 2 rapazes sozinhos chegar aqui com a mala na mão. Nem eles imaginariam o que o Espírito Santo ia fazer. Diz a história que eles oravam e em sonho o Senhor mostrou o mapa. Estava escrito Pará. Eles levantaram, irmão. Hoje o mapa está no Google, está no seu celular. Eles tiveram que ir para a biblioteca municipal lá na Suécia. E quando abriram o mapa, eles viram que Pará era um lugarzinho chamado que estava no Brasil. O pastor Venâncio, não deu para eles dinheiro. O pastor não tirou oferta. Falou assim: eu vou abençoar vocês, mas vocês vão para a porta da igreja. Essa igreja existe até hoje em Estocolmo, na Suécia. E eles ficaram os dois na porta da igreja. Aquele irmão que queria, que sentia no coração, colocava uma oferta no chapéu, no bolso deles. E assim eles vieram parar no Brasil. Quando os netos e bisnetos veio, acompanham a história, vêm aqui ao Brasil de vez em quando, eles ficam espantados. Alguns deles vêm aqui para conhecer a floresta amazônica. Quando eles vão na igreja, que vê o tamanho, uma igreja em cada canto, meus irmãos, eles não acreditam. Eles morreram pobres, simples e alguns doentes, mas cumpriram a missão que Deus lhe deu. Repita para o seu irmão: agora é a nossa vez. Eles venceram a malária. Eles venceram viagens intensas de rios. Eles venceram muitos e muitos dias para se deslocar de um lugar para outro. Eles tiveram que fazer comidas debaixo de árvore para comer, porque não tinha restaurante. E se tivesse restaurante, eles não tinham dinheiro para comer. Alguns de nós aqui não gostou muito do almoço e da janta, né? Talvez o homem reclamou da mulher. Eles estavam fora do seu país, fora dos seus parentes, fora de tudo, e eles enfrentaram esse desafio por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao ID de Jesus Cristo. Diga comigo: agora chegou a nossa vez. De novo, agora chegou a nossa vez. Qual é o nosso desafio? Não é passar fome mais. No Brasil, mas essa conversa que tem gente passando fome, não acredito nisso. Você vai na xepa da feira lá, né? Com R$1 você leva um monte de fruta e de verdura para casa, não é? Pode ter gente que passa dificuldade, mas fome, morrendo de fome, nunca vi ninguém no Brasil. Nunca cheguei no cemitério e assim, morreu de fome. Foi do coração, parou tudo, febre, não sei, mas de fome, não. Mas eles passaram fome. Um trabalhava de dia e o outro estudava para ensinar a falar português. Enquanto eles não sabiam conversar com português de forma fluida, eles aprenderam a dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo leva o homem para o céu. Mas qual é o desafio da nossa geração? Repita comigo: relativismo, conforto, mundo digital, ideologias modernas. Mais uma vez: relativismo, conforto, mundo digital, ideologias modernas. O relativismo que quer provar para a gente que o que era pecado não é mais pecado. Essa semana tinha um influenciador digital discutindo o que a gente vai fazer aqui. E ele dizia exatamente o seguinte: ele se entende como um líder religioso. E ele fala assim: quem inventou esse negócio que para cear tem que ser batizado? Quem inventou esse negócio que para ser batizado tem que fazer discipulado? E ele começou a contestar tudo que a igreja faz, contestando tudo. Esse é o relativismo. Quem falou que para você ser membro da igreja tem que ser casado? Quem falou que você tem que confessar pecado para pastor da igreja, se pastor é homem igual todo mundo? Esse é o relativismo que a gente tem que enfrentar. Outra coisa que nós temos que enfrentar é o conforto. Diga comigo: conforto. Talvez você veio hoje aqui porque foi confortável vir. Eu me lembro de tempos nessa igreja aqui, que num dia de ceia, aqui nessa igreja, os irmãos chegavam, principalmente as irmãs,
que naturalmente são mais vaidosas, Deus fez vocês assim. Vinha de chinela havaiana para não sujar de lama. E aqui tirava da bolsa a sandália, o sapato e punha no pé e entrava para a ceia. Irmã, você está do lado de uma outra aí do lado, pergunta assim, hoje você faria isso? Pastor Ulisses, hoje eu não vou porque tem uma nuvem lá em São Bernardo do Campo e ela vai chegar aqui não sei que hora, mas vai chover, não vou. Pastor, está muito calor, não vou. Pastor, está muito frio, não vou. Porque você tem conforto em casa. Porque se você ficasse em casa, você ia ficar olhando para a parede. Os mais crentes, para o quadro, os dois caminhos, a travessia do Mar Vermelho e da Arca de Noé. Não é verdade? Hoje, no lugar de dois caminhos, a Arca de Noé e a travessia do Mar Vermelho, você tem no lugar de cada quadro desse uma televisão, cada uma ligada num canal diferente. Olha lá se não estiver no banheiro. Pastor, não posso perder a cena, então eu vou pôr uma no banheiro porque eu... Conforto. Você tem todo o conforto, você tem um mundo na palma da sua mão. É o conforto do nosso tempo. Para que pregar? Para que evangelizar? Para que correr atrás? A igreja está cheia. Mas quando a igreja tinha 20 pessoas, 15 pessoas, a gente corria para encher. Hoje a igreja está cheia, a gente não precisa fazer nada. E o ID onde fica? Fala com esse irmão, onde fica o ID? O mundo digital, como evangelizar no mundo digital? Como a gente invadir o Facebook, o Instagram, não é? Eu falava com um jovem aqui da mídia da igreja, eu fiz uma pergunta para ele sobre, assim, tranquilamente sobre o Facebook, ele falou assim, pastor, Facebook está ultrapassado, pastor. Agora é Instagram, que daqui a um dia vai passar, o negócio é TikTok. Falei, o que é isso, meu filho? Como pregar Jesus no TikTok? Como falar de Jesus no Instagram? Como ensinar para os nossos filhos que nós estamos aqui porque Jesus nos salvou? Como ensinar para os nossos filhos que nós estamos aqui de passagem? Como ensinar, como deixar esse legado que nós não estamos aqui brincando de clube social, mas nós estamos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor e dizendo, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos e disse, eu vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. As ideologias modernas. Mas pastor, o senhor está muito radical, pastor. Quando é que o senhor vai abrir para a gente fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher? Não, aqui é mulher com homem. Homem com mulher. Mas tem igreja que vai fazer lá. Aqui não. Aqui é de acordo com a palavra. Mas estão enfrentando a igreja. Pastor, eu nem quiser ainda porque eu estou esperando o senhor abrir, porque eu quero casar aqui. Aqui não, meu filho. Em nome de Jesus. Nada contra você, nada quem faz, mas aqui a gente ficou com a palavra. E vamos bater na palavra, e vamos ficar na palavra. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. E a gente tem que enfrentar. Você fala, pastor, mas como é que... Pastor, mas tem mais coisas da ideologia moderna. Agora, as mulheres têm o mesmo direito que o homem. Irmão, não entra nessa não, minha irmã. Porque esse negócio que a mulher é igual ao homem, chegou esses dias lá na África, eu vi um pastor, ele estava indo, aí ele estava de terno, assim, até com terno azul, igual o Ramilson, assim, né? Aí quando chegaram na beira do rio, muita lama na beira do rio, sabe o que ele fez? Ele falou, não posso sujar meu terno. Ele subiu com a cunda da mulher e ela que atravessou o rio com ele nas costas. E aí ela fez uma carinha assim, meio que não gostou, mas atravessou. Aí do outro lado ele desceu de terno, assim, ela que estava descalça, atravessou o marido nas costas, e ele fala para ela assim, agora os direitos são iguais. Vocês, meus irmãos, vocês mulheres, vocês não são menos, vocês são joias preciosas, que os maridos têm que cuidar. Mas o feminino diz que vocês são iguais, vocês têm que dirigir caminhão e bater marreta. Fica ligado, irmão, o negócio vai pegar para você, irmão. Esse negócio de feminino vai fazer a ideologia moderna. Mas a Bíblia continua sendo Bíblia. Vós, maridos, cuidai das vossas mulheres, como Cristo fez com a igreja, para santificar, lavando com a água da lavagem pela palavra, conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Diga comigo, está escrito. Isso é Bíblia.
E nós temos que pregar para os que pregam as ideologias modernas, que a gente continua com a palavra de Deus, a gente continua com a Bíblia. Diga, esse é o nosso desafio. Mais uma vez, esse é o nosso desafio. Pastor, estou tão chateado, eu quero que Jesus venha buscar a igreja. Eu tenho a palavra para você. Jesus te trouxe para esse tempo para enfrentar esse desafio. Aperte a mão do seu irmão e diga assim: você foi escolhido para enfrentar esse desafio. Na galeria pode dizer a mesma coisa? Se vocês foram escolhidos, amém, galeria? Amém. Só estou ouvindo aqui embaixo, amém, galeria? Amém. Vocês ficam tão distantes aí, fico pensando que vocês estão tão incrédulos, mas estão vivos, glória a Deus, amém? Aleluia. Enfrentar os desafios do relativismo, do conforto, do mundo digital, das ideologias modernas. Agora eu quero falar uma coisa que isso está afetando. Eu não iria estar afetando, o Senhor tem me mostrado isso. E como pastor da igreja eu tenho que trazer para vocês. Uma igreja que virou um sucesso. Uma igreja que começou com 2 homens. Uma igreja que tomou conta do Brasil. Há poucos tempos, um sociólogo fez um estudo e ele disse que no Brasil, o vilarejo, o bairro, qualquer lugar que não tenha Coca-Cola, máquina de costura Singer, Casa Pernambucana ou uma igreja da Assembleia de Deus, esse lugar ainda não está no mapa. Daniel Berg nunca imaginava um negócio desse. Onde você chega, pode ser o lugar pior do mundo. Uma vez eu fui a uma aldeia, a um grupo de aldeias indígenas, o Max e a irmã Daniela já estiveram lá em Santa Catarina. Quando eu achei que tinha acabado tudo, eu falei, não, pastor, agora a gente vai entrar na mata dentro. Andamos 40 quilômetros e a gente encontrou pelo menos umas 3 congregações até chegar nos 40 quilômetros. Acho que o Marcos foi lá também, no pé da serra, irmão, não sei quantos mil metros de altura, não tinha ninguém, os bancos feitos de árvore e tal, mas na hora do culto a igreja encheu. Assembleia de Deus. Aí eu lembro para 1910, Daniel Berg, eles imaginariam isso? Nunca. Mas agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento. E eu quero falar de 2 riscos terríveis que nós temos. O primeiro, de se habituar com pecados e erros do tempo. Nós começamos a achar que nós somos os bambambãs e que pequenos erros Deus não está nem aí. Que a gente é grande. Irmão, grande é o Senhor. Grande é Deus, poderoso é o Senhor. Eu posso ser do jeito que eu sou, porque eu sou de uma igreja abençoada. Eu quero saber se você é abençoado, se você está irmanado nessa igreja, se você está arraigado nessa igreja, se você está arraigado nessa bênção. Eu quero lembrar de um personagem aqui que falou forte ao meu coração. Pode colocar na tela. Juízes 16 e 20. Você sabe a história de Sansão. Errou aqui, errou ali, procurou porque ele foi escolhido, diga comigo, escolhido, ungido, separado. Diz a Bíblia que foi profetizado no ventre da sua mãe, para o pai, para a mãe. Mas depois esse menino começou a se desviar, procurou uma estrangeira, diga, procurou uma estrangeira. Procurou uma namorada no meio dos inimigos. Irmão, tem gente hoje que está na igreja e fala, pastor, Deus não está nem aí, eu procuro meu namorado, minha namorada onde eu quiser, precisa saber quem você é. Sansão se enrolou tanto, comeu o favo de mel, que foi produzido em cima de um leão morto, quando ele era proibido de tocar em coisas mortas. O mel era doce, mas a fonte era amarga. O mel era doce, mas a fonte era proibida. E ele achava que não tinha problema nenhum, passou por cima de um princípio de Deus para a vida dele. Você sabe dos feitos dele, mesmo fora da presença de Deus, mesmo sem fazer as coisas direito, ele amarrou 300 raposas, queimou a roça, a lavoura, a plantação dos filisteus. Um outro dia, com uma queixada de jumento fresca, ele sozinho matou 1000 homens. E toda vez fazia mais de uma vez, Deus vai me dar vitória. Mas chegou um dia, deitado no colo de uma namorada, coloque na tela agora. Deitado no colo de uma prostituta. Antes, Juízes capítulo 16 e versículo 20. Quando ele pensou que ia sair vencedor. Quando ele pensou que mais uma vez ia dar certo.
Eu digo sempre, vamos ter cuidado com a nossa vida. Vamos ter cuidado com as pequenas raposinhas que minam a nossa autoridade espiritual. As raposinhas que minam a nossa comunhão com Deus. Há poucos dias, o pastor Jefferson pregava assim sobre intimidade com Deus. As raposas que minam a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. E ele foi vencendo. Ele achava que ele ia vencer todas, mas um dia não deu certo. Deitado no colo da sua namorada, uma prostituta. Ele tinha contado o segredo de Deus, abriu mão do segredo de Deus. Aperte a mão do seu irmão e diga: não abra mão do segredo de Deus na sua vida. E quando ela disse: os filisteus vêm em cima de ti, ele fala: mais essa vez, ainda dessa vez, o Senhor vai me livrar. E quando ele passa a mão na cabeça, ele não tinha mais um fio de cabelo do Danilo Cunha. A sua foi você que tirou, graças a Deus. Mas a de Sansão foi da Lila. Pode colocar o texto agora na tela de Juízes. Disse a palavra de Deus diz assim: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Agora a última parte do versículo, leia comigo todos a última parte. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha livrado. Mais uma vez. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha livrado. Mais uma vez. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha livrado. Ele achava que ainda era poderoso. Ele achava que Deus ainda estava na vida dele. Ele achava que ele ainda tinha todo o poder, mas o poder não era dele. O poder era de Deus. E Deus já tinha se retirado. Vamos falar como igreja. Nós não podemos achar que a gente pode tudo simplesmente por causa dos nossos pais. Nós não podemos achar que a gente pode tudo por causa de Daniel Berg ou Narvingre. A glória que Deus colocou neles foi com eles. A glória que Deus colocou na vida dos pastores nacionais já se foi. Com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós. O que Deus deu para eles já foi. Nós amamos a nossa placa? Sim. Eu amo a Assembleia de Deus? Sim. Mas eu penso no conceito original do que os nossos pais fizeram. Eu não posso pensar simplesmente numa placa. Eu não posso simplesmente pensar na nossa tradição. Eu tenho que conservar isso, mas antes de tudo, conservar a essência. Para que a gente não corra o risco de, como Sansão, dizer que vamos fazer coisas e não fazermos, porque o Senhor já tenha se retirado de nós. Aperte a mão desse irmão e diga assim: que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eles diziam: Jesus cura, e Jesus curava pela imposição de mão deles. A pergunta: Jesus continua curando. A pergunta: ele está fazendo isso através das nossas imposições de mãos. Eles diziam: Jesus salva, e Jesus salvava através da pregação do Evangelho, através da boca deles, do esforço deles. Jesus continua salvando, mas a pergunta: Jesus continua salvando através da nossa operacionalidade cristã? Jesus batiza com o Espírito Santo. Onde Paulo chegava, ele orava e Jesus batizava. Agora Jesus vai batizar através da minha oração, da sua oração. Diga para esse irmão: é você que Deus vai usar. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu só tinha que pregar outro dia, de preferência no dia que eu não viesse. Por isso Jesus mandou pregar hoje, porque ele sabia que você viria aqui hoje. Jesus está dizendo o seguinte, assim: eu te chamei para esse tempo, eu te chamei para enfrentar esse desafio. É você mesmo que está olhando para mim com o olho arregalado e assustado. Deus me chamou para esse tempo e chamou você também. Jesus assim: vou te levantar, Matozinho, em tempo de relativismo.
Vou te levantar, Ramilson, em tempo de ideologias modernas. Vou te levantar, Fábio Dantas, em tempo de desobediência. Vou te levantar, Severino, Venâncio, Edilson e todos nós aqui em tempo de dificuldade. O Senhor nos salva, o Senhor nos chama e o Senhor nos levanta. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Glórias ao nome do Senhor. Mas, irmãos, nós temos um outro exemplo na Bíblia de sucesso. Mas todo sucesso dado por Deus, a continuidade depende da nossa relação com Deus. A gente não vive de placa, a gente não vive nem das vitórias do passado. Por isso que Paulo fala assim: das coisas passadas não me lembrarei mais, e eu corro para o prêmio da vocação soberana que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o passado é muito bom na história. O passado é muito bom para alimentar a nossa fé, é verdade. Mas agora somos nós. Agora somos nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 17. Está na tela já. Muito obrigado. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vamos ler de novo, está muito fraco, e passar para o versículo seguinte. 1, 2, 3. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para a vida daquele que era transformado. Irmãos, o próximo isso, mas os seus sentidos. 1, 2, 3. O 15, de fato, olhe para cá um pouquinho. Quando Moisés subiu para o monte, ele ficou quantos dias com Deus lá no monte? Diga forte, 40, irmão. Isso é EBD, diga forte, 40. Irmão, quando ele desce do monte com as tábuas da lei, as pessoas não podiam, Claudinho, olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava, encandecia o olhar das pessoas. Então ele teve que colocar um véu. Mas Paulo está dizendo que os anos se passaram, e agora preste atenção, por favor, preste atenção. Eu não estou dizendo que Moisés não tinha a glória de Deus mais, eu não estou dizendo que Moisés estava desviado. Acontece que 40 dias com Deus direto, diz a Bíblia que nenhum homem viu Moisés cara a cara, viu Deus cara a cara, a não ser Moisés. Depois de 40 dias com Deus, Estênio, quando ele desce, o seu rosto brilhava tanto. Foi 40 dias com Deus cara a cara. Deus deu a tábua da lei para ele, que era feita de pedra. Foi um encontro maravilhoso. Então o rosto dele veio brilhando. Então, logicamente, que ele continuou sendo humano, ele continuou sendo homem. E aquele brilho, não era que ele não tinha mais a presença, não era que ele não tinha mais a glória, mas aquela glória de 40 dias frente a frente, ela foi diminuindo. Aquele brilho que pegou foi diminuindo. E Moisés não tirava o véu, porque aquilo ali deu para ele também um status. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O Evangelho projeta também. O Evangelho também dá status. O que eu não posso é pregar o Evangelho e viver a vida do Evangelho querendo status, mas ele dá. Moisés ficou 40 dias, o único homem, 40 dias com Deus frente a frente. O rosto dele brilhava tanto que ele teve que colocar um véu. Mas os dias foram passando e o brilho foi diminuindo. Porque agora ele estava com Deus espiritualmente, mas não cara a cara como antes. Mas só que ele não tirava o véu para que as pessoas não percebessem que a glória estava diminuindo. Aperte a mão do Simão e pergunta: entendeu? Olha o que Paulo está falando assim. E nós não somos como Moisés, que não tirava o véu para que as pessoas não percebessem que a glória estava diminuindo. Nós não podemos usar a placa, nós não podemos usar o nome, nós não podemos usar o tempo de crente que a gente tem para maquiar a falta de espiritualidade em nossa vida.
Será que você está entendendo o que Deus está pedindo de nós? Se a gente fala que o assembleano ora, então a gente tem que orar. Se a gente fala que o assembleano jejua, então a gente tem que jejuar. Porque senão, irmão, a gente está colocando o véu da placa na cara para encobrir que a gente não ora, não jejua e Deus não vai fazer milagre nenhum. Fala para esse irmão, pega a visão. Deus não tem que abençoar, Deus não tem que abençoar a orquestra, porque a orquestra é da Assembleia de Deus. Deus não tem que abençoar o tecladista só porque ele nasceu na igreja. Deus não tem que abençoar o pregador porque ele nasceu na igreja ou tem 50 anos de crente. A comunhão com Deus tem que ser mantida. Me ajude a pregar, diz para esse irmão, mantenha a comunhão com Deus. Sabe o que Paulo está falando assim? Tira a máscara! Tira a máscara, tira o véu! Cristo tem que brilhar na nossa vida! O que fazer? Restaurar o amor e a reverência pela palavra de Deus, como Neemias e Esdras mandaram trazer a palavra para ser lida. Leia a palavra, viva a palavra. Não mude os princípios. Fazer como Davi quando mandou buscar a arca. Glórias ao Senhor. Os filisteus levaram como um juízo para a nação de Israel. A nação de Israel foi o juízo de Deus quando eles pegaram a arca. Mas, irmão, a arca não era para o filisteu. Deus permitiu para dar um castigo na nação de Israel. Mas os filisteus devolveram a arca, que para eles era maldição. Aí ela vai para a casa de Aminadab. Meu irmão, preste atenção que eu vou te falar. Quando Davi manda buscar a arca, olha que coisa interessante. Que Uzá e os seus irmãos fizeram um carro para levar. Olha o perigo que a gente está correndo. Preste atenção. Todas as modernagens que existem levam a gente a querer modificar. Eu posso modificar, meus irmãos, os veículos, mas não posso modificar a essência. Para Deus, olhe para cá, para Deus, as tábuas da lei serem escritas em pedra, em madeira, ou em plástico, ou num telão de LED como esse, não quer mudar, não muda absolutamente nada. Para Deus não muda nada. O que Deus está olhando agora é a intenção do meu e do seu coração. A gente veio fazer o que hoje à noite aqui? Eu não tenho que me orgulhar porque o culto está sendo transmitido. Eu tenho que me alegrar porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que me alegrar porque na baixeira cai, eu sinto a presença de Deus no Espírito Santo. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Quantos podem adorar o nome do Senhor? A essência não pode morrer. Os veículos podem mudar, mas a essência tem que permanecer. Quantos glorificam o Senhor? Meus irmãos, o Uzá, por certo, era de uma família de levitas, senão a arca não ia ficar na casa dele. E ele sabia que havia princípios para carregar a arca, pastor. E para carregar a arca, ela tinha que ser carregada pelos levitas. E era 6 passinhos, parava. 6 passinhos, parava. Aí o Uzá falou assim, isso não vira mais nada. Deus não vai fazer mais nada, vamos fazer um carro. Fizeram um carro, meu irmão, no meio do Jordão, começou a trepidar, o carro ia tombando a arca, ele foi pegar com a mão na arca, morreu fulminado. Diga comigo, as estratégias podem mudar, mas os princípios de Deus, jamais. Uzá morreu fulminado porque transgrediu o princípio que ele sabia. Cuidado, irmão, que você está recebendo ensinamento. Você está recebendo ensinamento. E quem recebe ensinamento tem mais responsabilidade do que quem não recebe. Se você recebe ensinamento dessa palavra, você tem que cumprir essa palavra. Você é responsável diante de Deus. Músicos, vocês são responsáveis. Cantores, vocês são responsáveis. Nós, obreiros, nós somos responsáveis. Nós não somos inocentes. A palavra está na nossa mão, a palavra está na nossa boca. Quantos glorificam o nome do Senhor? O que fazer, pastor? Joel aconselha:
Ageu aconselha: volte-se para o Senhor. Repita comigo: arrependimento. Diga forte: confissão. Diga oração. Diga jejum. Comunhão com Deus. Mas isso na história da igreja não resolve. Isso já resolveu. Mas no nosso tempo, só nós nos colocamos nos pés do Senhor. Vamos ficar de pé. Se você entendeu o que Deus falou para nós nessa noite, eu creio que essa igreja é adulta e inteligente. Não podemos viver do passado. Nós temos que viver da presença de Deus hoje. Nós precisamos da presença de Deus agora. Os desafios do dia de hoje não podem ser enfrentados de cara limpa. Eu volto para Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair daqui.